Olá, viajantes, bem-vindos a mais um duelo de físicos. Dessa vez um dos duelos mais difíceis deste canal. Pois de um lado nós temos o físico mais famoso de todos os tempos, o alemão Albert Einstein. O Nobel de 1921, pelo famoso efeito fotoelétrico, foi ele também o criador da teoria da relatividade. Este homem dispensa qualquer apresentação, e o seu nome é sinônimo de gênio. E para enfrentar alguém do nível dele, trouxemos o brilhante físico britânico Stephen Hawking. Especialista em buracos negros, ele descobriu que eles emitem radiação, e ela foi batizada em seu nome, conhecido como radiação Hawking. E ele também criou o famoso paradoxo da informação, onde nunca foi solucionado até hoje, hein? Esses dois são muito badalados, mas nem tudo na vida deles foram flores. Como por exemplo, Einstein. Quando criança era aquela criança introspectiva que mal se comunicava com os demais. Isso preocupava demais os seus pais, porque eles tinham medo daquela criança não conseguir se introduzir bem na sociedade e não se comunicar tão bem assim. Mas aquela criança se desenvolveu e cresceu e aprendeu a se comunicar de uma forma que as suas palavras ecoaram até os dias de hoje, porque ele se tornou uma lenda. Mas a sua trajetória não foi tão fácil assim. Quando ele se formou em física, ele foi trabalhar como simples assalariado no escritório de patentes. E lá, ele poderia desistir de sua carreira como um grande cientista, certo? A maioria faria isso, mas não Einstein. Pois já que aquele trabalho requeria pouco da sua capacidade intelectual, ele aproveitou o tempo para viajar em seus pensamentos. E foi nessas viagens que ele formulou a teoria da relatividade. E nela, ele postulou que a luz era a coisa mais rápida do universo. E ele foi além disso, ele disse que o tempo era relativo. E ele conseguiu imaginar o espaço e o tempo juntos. E além disso, curvados. Simplesmente genial. Isso fez com que ele ficasse extremamente popular. Mas o que lhe rendeu o Nobel foi o famoso efeito fotoelétrico. Eu fiz essa figura para vocês verem, certo? Uma onda eletromagnética com uma certa frequência atinge esses átomos aí do metal em azul, certo? E essa frequência é o suficiente para arrancar um elétron. Essa foi a ideia de Einstein. Parece simples, não é? Mas é simplesmente genial. Pois não é qualquer frequência que consegue arrancar um elétron, certo? Do material, e sim uma frequência específica. E ele é tão importante, este efeito, que é graças a ele que você está assistindo esse vídeo, agora na tela do seu celular ou computador. E é graças a ele que você assiste televisão também, hein? E o cineminha, hein? Olha só a genialidade deste homem. Agora vamos falar de Hawking. Hawking teve a infância um pouco mais tranquila em relação a Einstein. O que complicou foi na sua fase adulta, no início dela, na verdade, quando ele ainda estava na universidade. Hawking e seus amigos perceberam que algo estava errado. Estava errado porque do nada ele começou a cair. Como se Hawking fosse uma criança aprendendo a andar, só que após se tornar adulto. Isso foi muito louco. Tanto que ele foi procurar um especialista e resolveu fazer uma bateria de exames para descobrir o que estava acontecendo com ele. E ele teve a pior notícia possível. Ele estava com ela, exatamente ela. Esclerose lateral amiotrófica. É um nomezinho complicado. Bom, a casa do Hawking caiu. E a partir daí ele podia desistir dos seus sonhos, não é? Porque essa doença faz com que a pessoa perca todos os movimentos do corpo, praticamente. É como se fosse uma morte em vida.
Mas isso não abalou nosso amiguinho Stephen Hawking, não tanto quanto nós pensávamos, porque a maioria de nós iria cair aos prantos, certo? E iria desistir até mesmo, muitas vezes, da nossa própria vida. Mas Hawking tinha a peça mais importante, a parte mais importante do seu corpo intacto, a sua brilhante mente. E ele não desistiu, ele continuou tentando e estudando sobre buracos negros. E ele descobriu que eles emitiam radiação térmica, e ela recebeu o nome de radiação Hawking, em homenagem a esse grande gênio. Meus amigos, ele nos mostra o que é superação de verdade. E essa descoberta dele gerou um paradoxo. Porque se o buraco negro ele emite energia térmica, isso significa que, pela teoria da relatividade de Einstein, as partículas que foram engolidas pelo buraco negro, elas deixariam de existir sem deixar nenhum rastro. Isso mesmo, sem deixar nenhum rastro. Mas, segundo a mecânica quântica, nenhuma partícula pode deixar de existir sem deixar nenhum rastro. Sempre deixa rastros. E foi aí que Hawking se inspirou. Ele tentou aliar a mecânica quântica à teoria da relatividade, por meio de partículas macias, como por exemplo o graviton, na qual ele disse que essas partículas macias, elas de alguma forma elas armazenavam as informações das partículas perdidas. E o graviton está dentro da teoria de campos, tá? Embora ele nunca tenha sido descoberto. Se o graviton for descoberto, a pessoa que descobrir, junto com Hawking, receberá o prêmio Nobel. Mesmo após morto, Hawking ainda pode ser um Nobel. Então você está esperando o que para ganhar o Nobel, hein? Vá lá, descubra o graviton e ganhe o Nobel. Brincadeiras à parte, vamos na divergência de ideias que teve entre eles. Para Einstein, a mecânica quântica era algo surreal, pois era uma coisa probabilística e não fazia o menor sentido. Ele até diz a frase célebre que Deus não joga dados, dando a ideia de que nem física ela é. Mas, para Hawking, ela faz muito mais do que sentido. E ele rebate a frase de Einstein dizendo que Deus joga dados tão bem que às vezes nós nem sabemos aonde ele joga. Independente do que Einstein achava, ele acabou ajudando no desenvolvimento da mecânica quântica. E ela faz muito sentido sim, meus amigos. Tanto que ela ajudou no desenvolvimento da ciência até os dias de hoje. Bom, o fato é que até hoje nunca conseguiram aliar a teoria de Einstein, que também é válida, tá? Da relatividade, com a mecânica quântica. Até o próprio Hawking tentou, mas faleceu sem sucesso, infelizmente. Mas conseguiu grandes contribuições. Então fica a critério seu agora quem for o vencedor desse confronto de hoje. Pra mim é muito complicado. Bom, eu vou no Mamãe Mandou, né? Provavelmente o Einstein vai ficar zangado comigo. E o vídeo de hoje foi uma ideia do nosso amigo Matheus Souza. Ele diz: faz a batalha dos deuses, Einstein vs Stephen Hawking. Aí está o vídeo, Matheus. Espero que tenha gostado. E deixa aí a dica do próximo vídeo, certo? E acaba se inscrevendo no canal e dando like. Ajudar, certo? Não vai se esquecer. A maioria das pessoas assistem os vídeos, mas não se inscrevem. Muito obrigado. Valeu, galerinha.